varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Agradecemos ao nosso querido público que acompanha nossos vídeos, nos nossos sites, acessam nossos vídeos, nossos sites, Enviamos daqui um cordial abraço para todos, agradecemos de coração a audiência, o carinho, a atenção. Hoje nós continuaremos nossa tarefa atual, que consiste na leitura das explicações da Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, capítulos e versículos, e todas as informações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público, incentivando assim a leitura do livro sagrado, da Bíblia Sagrada. O livro por excelência, jamais foi contestado. Então, nos livros proféticos, nós vamos iniciar, nós concluímos a leitura do livro, aqui pela ordem aqui da Bíblia, Primeiro livro profético, Isaías, o número 24, o 24º livro do Antigo Testamento, dividido em 3 partes, primeiro, segundo e terceiro Isaías. Fizemos as explicações. Hoje nós continuaremos, já iniciando aqui no nosso vídeo de hoje, a leitura dos livros proféticos, o segundo livro aqui pela contagem aqui da Bíblia Sagrada, pelo caminhamento aqui, Jeremias, uma nova aliança, é o livro número 25, 25º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, livro profético, Então, o livro de Jeremias, ele tem também, períodos. Primeiro período, durante o reinado de Josias, 627 a 609 a.C. Segundo período, durante o reinado de Joaquim, 609 a 598 a.C. Terceiro período, durante o reinado de Sedecias, Sedecias, 597 a 586 a.C. Quarto período, depois da queda de Jerusalém, 586 a.C., 4 períodos do livro de Jeremias. Uma nova aliança, 25º livro do Antigo Testamento, livro número 25, na nossa contagem geral, um livro profético, Então, Jeremias, no seu primeiro capítulo, tem a primeira parte aqui dele, título, Título. Depois vem o primeiro assunto, o número 1, Aqui é só título, aqui o iníciozinho explicando aqui tudo, palavras de Jeremias, filho de Elcias, um dos sacerdotes de Anatote, o título. Aí vem a primeira parte do livro de Jeremias, no primeiro capítulo, oráculos contra Judá e Jerusalém, Primeira parte, oráculos contra Judá e Jerusalém. O assunto número 1 aqui, no tempo do rei Josias, assunto número 1. Primeiro tópico, vocação de Jeremias. Segundo tópico, Javé está vigilante, 2 tópicos no capítulo 1, do livro de Jeremias, no seu primeiro capítulo, na sua primeira parte, oráculos contra Judá e Jerusalém, no seu primeiro assunto, número 1, no tempo do rei Josias. Então, o capítulo número 1, ele conta justamente com, vamos dizer aqui, quantos versículos, Conta com 19 versículos. Vamos para a leitura dos mesmos. Capítulo 1, versículos 1 a 3. Conforme a introdução para os dados cronológicos, Anatote é uma cidade levítica no Reino do Norte, entre parênteses, Israel, que se tornou colônia assíria em 722 a.C.
Essa origem de Jeremias explica a influência que os grandes pregadores do norte tiveram na sua atividade. Capítulo 1, versículo 4 a capítulo 25, versículo 38. Esta parte contém as profecias dirigidas ao reino de Judá. É difícil ver com clareza as situações concretas de cada oráculo, mas o tema geral é o confronto entre Jeremias e as estruturas sociais decadentes da sua época. Capítulo 1, versículos 4 a 10. Jeremias recebe a missão de anunciar o esfacelamento de toda uma estrutura social a fim de assentar os alicerces de uma nova sociedade. A missão será difícil, mas Jeremias não deve temer, pois Javé está com ele. Entre parênteses, conforme nota em capítulo 31, versículos 23 a 40. Versículos 11 a 19 do primeiro capítulo de Jeremias, explicando: em hebraico, amendoeira se chama vigilante, pois é a primeira a dar flores, como que vigiando para anunciar a primavera. Do mesmo modo, Javé está vigilante para que a sua palavra se cumpra no tempo certo. A visão da panela indica uma invasão vinda do norte e que se realizará caso o reino de Judá continue obstinado em viver um projeto que não está de acordo com o projeto de Javé. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos seguindo, capítulo 2 do livro de Jeremias, ainda na sua primeira parte, oráculos contra Judá e Jerusalém, no seu primeiro assunto, número 1, no tempo do rei Josias, né? O capítulo 2 conta com 37 versículos, né? 37. Vamos, o primeiro tópico do capítulo 2 do livro de Jeremias: você me abandonou. Então, segundo tópico, de noiva a prostituta. Segundo tópico. Terceiro tópico, julgamento contra as autoridades. 3 tópicos no capítulo 2 do livro de Jeremias. Vamos para as explicações, não é? Do mesmo. Capítulo 2, versículos 1 a capítulo 4, versículo 4. 2 pontos. Estes oráculos foram dirigidos ao reino do norte, entre parênteses, Israel, para o reino do sul, entre parênteses, Judá. Jeremias anuncia o julgamento. Para o reino do norte, destruído em 722 a.C., ele anuncia a conversão e a graça. Mais tarde, quando Judá foi destruído pelos babilônios, esses oráculos foram aplicados ao reino do sul e a Jerusalém. Capítulo 2, versículos 1 a 19. Usando a imagem matrimonial empregada pelo profeta Oséias, Jeremias mostra a causa da destruição de Israel. Este abandonou Javé e o projeto de vida com o qual se comprometeram na aliança do Sinai e depositou sua confiança nos acordos com as grandes potências e nos seus ídolos que geram a morte. Desse modo, Israel anunciou a liberdade.
repetindo, renunciou à liberdade, entre parênteses, Javé, e entregou-se à escravidão, entre parênteses, ídolos. Versículos 20 a 25. De noiva de Javé, Israel se transformou em prostituta de estrangeiros. Quem não se compromete com Javé, o Deus da liberdade e da vida, torna-se escravo de ídolos e paixões que levam à morte. Versículos 26 a 37. As autoridades de Israel praticam todo tipo de idolatria, adoram divindades estrangeiras, colocam plena confiança na aliança com as grandes potências e oprimem o povo pobre e inocente. Não bastasse tudo isso, elas ainda têm a coragem de dizer que são inocentes e procuram Javé na hora do aperto. Javé condena essas autoridades porque elas não reconhecem a própria culpa a fim de se converterem. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação das explicações do livro de Jeremias, no seu capítulo 3. Glória a Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor.